Eu sou Stephanie Lourenço Afonso, psicóloga clínica, psicoterapeuta, sou mestrada em Psicologia Clínica e Psicoterapia e tenho o prazer de receber aqui este professor magnífico para nos ajudar a conhecer a linguagem do rosto e do corpo. Olá, Fábio, bem-vindo! Vamos ajustar aqui as nossas câmaras. E aí, tudo jóia? E tudo jóia. Deixa-me pôr um bocadinho mais alto para eu te ouvir bem. Ok. Vamos ajustar aqui as nossas câmaras. Como é que está aqui a minha câmara deste lado? A tua está a ficar direitinha. Está tudo torto. Está tudo torto. Diga-nos aí desse lado, quem nos está a ver, como é que nos vê? Direitos ou tortos? E aí, tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Como é que tu estás? Tudo em paz, tudo em ordem. Tudo em paz e harmonioso. Por aqui um frio, por aí calor, não é? Um calor imenso, um calor imenso. Estamos no verão e assim, hoje até que diminuiu um pouquinho a temperatura, porque está chovendo um pouco, mas se eu não me engano, aqui está 25 graus. E diminuiu a temperatura. Eu não sei quantos estão aqui, mas está frio. Tá frio. Ai, que inveja. Bem, por aqui, pelo menos eu falo por mim, saquinho de água quente para aquecer, com a aguinha da chaleira, tudo com um método muito natural, Tá certo. para aquecer todas as emoções e trazer aqui este equilíbrio e aumentar aqui esta temperatura corporal, que é tão importante, porque nesta altura aqui estamos a precisar. Tá certo. Gosta de chá? Eu adoro chá. Ai, que bom. Ah, que delícia. Olha, é tudo tradicional. Eu tenho uma cara muito moderna, mas utilizo as coisas muito tradicionais. Tá certo. Sim, um chazinho quentinho, com uma plantinha muito boa para a nossa memória, concentração. Aqui o alecrim que está comigo hoje, para receber toda esta informação. Foi uma boa escolha desta planta. Não, alecrim, é bom o aroma do alecrim, ele dá uma melhorada na mente, né? Dá uma ativada aí na memória. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu que gosto muito de ajudar também no conhecimento de todas estas ferramentas para regular a nossa mente e emoções, e as plantas é mais um recurso que eu vou buscar a sua sabedoria para colocar na experiência e vou ajudando também os outros a conhecerem, porque nós temos imensos recursos naturais que podemos utilizar em nosso benefício. Então, que inspire mais pessoas a beber alecrim e a utilizar esta plantinha. Olha, estou muito contente de receber. Já fiz aqui uma pequena introdução em que te disse o teu nome, o que é que iríamos fazer, que vamos estar aqui juntos de 15 em 15 dias para falar sobre a linguagem do rosto e do corpo. O que é que tu tens para nos dizer aqui desta pequena introdução que eu já fiz? Num primeiro momento eu queria só mandar um beijo para a Andréia Darco, que apareceu ali, que ela está em Portugal. Ela é uma amiga minha aqui do Brasil, está em Portugal, trabalha com aromaterapia. Uau! Né? Ela foi fazer acho que uma pós-graduação aí, né? Uhum. E ela, assim, é uma das pessoas que mais entende de aromas que eu conheço. Boa! Né? Foi estudar na França. Cara, ela meio que revolucionou num hospital lá na França o cuidado com as pessoas através da aromaterapia. Então, é bem bacana, né? E eu sei que a novidade a gente vai falar no final, mas estamos com a ideia de levar o curso aí para Portugal. Então, Andréia, se você estiver em Portugal ainda, ela falou que está em Portugal, né? Até o final do ano eu te encontro, mulher. Pelo amor de Deus. Matar a saudade, né? E ela é uma pessoa muito querida. Ela tem 1,20 m de altura, mais ou menos. Não, tô brincando, 1,5 m. Mas ela é muito querida. Ela é muito, 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 muito querida mesmo. Que bom, Andréia, que bom.
É muito bom, sim. Vamos aqui anunciar que também existirá esta oportunidade ao final do ano das pessoas poderem estar em presencial comigo e contigo para poder também aprender esta ferramenta tão importante e será um gosto receber-te aqui em Portugal. Vamos aqui nós agilizar uma coisinha muito boa para termos aqui todos os conteúdos que são importantes. Eu iria dizer para quem conhecer mais pessoas que têm interesse neste tema, para lançar esta live nos chats dos seus amigos, dos seus conhecidos. Isso. E eu tentava, quando estava aqui a escutar, eu estava a enviar também o linkzinho da nossa live para algumas pessoas para estarem atentas e para poderem se juntar a nós. Eu sei que muitas delas não vão estar presentes em direto e a escutar-nos, mas vão ouvir depois. Mas até lá, quem estiver disponibilidade para passar esta hora de almoço connosco, a receber todo este conhecimento, é muito bem-vindo. O que é interessante, né, Stephanie, é que assim, a psicossomática ela é conhecida no mundo inteiro, né? O trabalho que eu faço, o trabalho que a Andrea faz, ele está ligado com a psicossomática, né? A diferença é que a gente, eu olho para as pessoas, eu entendo através do rosto, através do corpo, o que passou para aquele organismo chegar até onde ele chegou, né? O que é legal nisso, imagina, você pode trabalhar de várias formas diferentes. Você é psicóloga, né? Então imagina você juntar a aromaterapia, juntar a leitura de rosto, leitura corporal, entendendo o processo que levou aquele organismo a adoecer, né? O Freud fala das angústias, né? E aquela angústia que não é tratada, aquela angústia que não é trabalhada, ela pode somatizar alguma coisa no corpo, né? Ela pode, né? É psicossomática, né? Então é alguma coisa da psique que veio parar no corpo. Então nossa, é muito abrangente, é muito legal tudo isso, né? Então, eu estudo agora em 2023, está fazendo 30 anos que eu estudo a leitura de rosto, né? E o corpo está fazendo, agora, está fazendo 20 anos, 20 anos que eu comecei a estudar corpo. Então, é uma coisa muito bacana, é um estudo que, para mim, todos deveriam conhecer. Isso aí deveria estar nas escolas, para tanto a parte psicanalítica, né, a parte freudiana, quanto a parte da psicossomática, para que as pessoas se entendam melhor e dependam cada vez menos da indústria química farmacêutica, né? Porque o remédio não resolve nada, né? Ele não cura, não é curédio, é remédio, né? E a gente, entendendo os nossos processos, fica muito mais fácil de a gente alcançar uma cura real, né? Uma cura real. Então, conversando com a Stephanie esses dias para trás, a Stephanie até me procurou para fazer a leitura dela, né? Depois você conta para a gente o que você achou dessa leitura. A gente conversou bastante e resolveu fazer uma série de lives, né? A gente resolveu fazer uma série de lives, então a cada 15 dias estaremos juntos aqui, né? Trazendo cada vez mais informações, mas é muito pouca coisa se você for ver comparado ao que a gente pode oferecer em um curso. Né? Sem dúvida. É aquela coisa, isso aqui são só migalhinhas, né? Se você quiser o filão inteiro, né, a gente vai juntar tudo isso num montinho no final do ano. Né? Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Então, eu vou ajeitar aqui o Ajeitar. celular. E aí, Gil, estava aqui a ouvir-vos a falar sobre os aromas, porque a minha mesa aqui também está cheia de aromas, porque eu também gosto imenso de trabalhar com aromas e acho muito bonita esta integração dentro de todas estas áreas para nós podermos potenciar, curar, evoluir
a nossa pessoa e este é mais um conhecimento que nós podemos obter para o nosso bem-estar. Vamos a isso. Com certeza. Dá para ver bem aí? Eu vou aqui ver. Dá para ver bem, sim. Entretanto, vou aqui aproveitar enquanto colocas aí as coisinhas para enviar esta live para mais pessoas, para poderem nos acompanhar, conhecer este trabalho. Bom, então assim, vou falar um pouquinho sobre a leitura de rosto e a leitura corporal, que a gente tinha conversado, era mais sobre o rosto, mas não tem como falar sobre o rosto sem falar do corpo, né? Porque tá tudo junto, não tem como você não é só o rosto, você não é só o corpo, né? Imagina o seguinte, se você trabalha com qualquer tipo de pessoas, se você se relaciona, tudo diz respeito a pessoas, né? Tudo diz respeito a Fiona. A Fiona é de Portugal também. Isa. Então, assim, tudo diz respeito a pessoas. Então, quando a gente olha para o corpo de uma pessoa, a gente está olhando para um organismo que é sobrevivente dentro desse meio no qual a gente está inserido, né? Dentro da sociedade que a gente está inserida. Então, ele é um organismo sobrevivente. E o fato dele se encontrar neste formato, ele indica o que a pessoa passou, o que esse organismo passou para chegar até aqui. Então, Fiona, a gente deve montar um curso em Portugal até o final do ano. Fique atenta, estarei presente aí em Portugal para te dar um abraço. Então, voltando aqui, quando você olha para um corpo, você está olhando para um organismo que sobreviveu ao ambiente. Mas o que é que o ambiente está pedindo, né? E o que é que esta pessoa está sentindo no ambiente que ela vive, né? Isso a gente consegue enxergar no corpo. Então, quando a gente olha para um corpo que nem esse aqui, que ele tem um certo acúmulo de gordura, né? É claro que eu estou falando de uma maneira genérica, né? Não estou olhando o rosto dela, como eu disse, a gente tem que olhar a estrutura como um todo, né? Mas a gordura, ela tem algumas funções dentro do organismo, né? Uma delas é manter as suas veias maleáveis, tá? Então, a gordura ela é necessária, porque senão fica tudo muito rígido, né? Então, uma das funções da gordura é manter suas veias maleáveis. Outra função da gordura, como a gente pode ver aqui, é proteger o organismo de ataques externos, porque vamos pensar o seguinte, a tua pele, ela foi feita para aguentar 7 quilos de pressão atmosférica a cada 2,5 centímetros de área, tá? São 7 quilos a cada 2,5 centímetros de área. Se você se sente muito pressionado dentro do ambiente no qual você se encontra, você vai desenvolver no teu corpo uma camada de proteção, certo? É uma camada de proteção para que o teu corpo possa sobreviver no ambiente onde ele está. Tá? Mas aí a gente vai ver aqui na apresentação um pouquinho mais para frente que a gente divide o rosto em 3 partes, mas o corpo, Platão foi o primeiro pensador que dividiu o corpo em 3 partes, né? Ele dividiu o corpo em cabeça, tronco, né? E membros. Né? Então, Platão dividiu em cabeça, tronco e membros. O que é interessante é que ele também foi a primeira pessoa que dividiu o cérebro em 3 partes, que entendeu que o cérebro possui, o nosso encéfalo, né, possui 3 camadas. Então, eu não estou falando de um estudo novo, eu estou falando de um estudo que ele vem há muitos séculos, né? Eu estou falando de Platão, que
de certa forma, é até recente, dentro do que esse estudo traz, né? Dentro do que esse estudo traz. Então, a ideia não é olhar para uma pessoa como um pedacinho. Eu preciso entender o todo. Então, para entender o todo, eu preciso entender que o braço fala de tudo aquilo que eu produzo, né? Porque se eu tiver que pegar alguma coisa, se eu tiver que segurar alguma coisa, se eu quiser desenhar alguma coisa, eu vou usar o braço e as mãos, né? Se eu quiser produzir alguma coisa, eu vou utilizar o braço e as mãos, né? Se eu quiser caminhar por algum lugar, eu vou utilizar as minhas pernas. Então, meu caminho de vida, ele está ligado às minhas pernas, né? Tudo que eu sinto, ele está ligado aqui ao meu peito, né? Então, todas as emoções, quando a gente sente, a gente modifica a nossa respiração, modifica a forma da gente sentir. Tudo isso está ligado ao nosso peito. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem uma camada de gordura grande, né? O que a gordura é? Se a minha pele aguenta 7 quilos a cada 2,5 centímetros e eu me sinto pressionado, a minha necessidade de sobrevivência, o meu cérebro reptiliano, ele vai mandar um comando para o meu corpo para que essa pele infle, para que essa pele fique mais grossa e me proteja de ataques externos, né? Então, isso de me proteger, por quê? Porque eu estou me sentindo invadido, porque eu estou me sentindo, de alguma forma, hostilizado dentro do ambiente no qual eu estou, né? Então, essa é a matemática da coisa, né? Então, nós estamos aqui e o formato do corpo da gente, ele vai dizer, ele vai refletir o nosso inconsciente da maneira mais pura, né? Quais são os nossos maiores medos? O medo de quê? Eu não sei, mas que, olhando para esse corpo, eu sei que ela tem um certo receio em ser invadida, né? E falta energia para ela correr atrás daquilo que ela quer, né? Por que é que falta energia? Por conta da flacidez. A flacidez aparece no corpo da gente quando a gente deixa de utilizar uma musculatura, né? Eu estou mexendo aqui no braço dela porque muitas mulheres reclamam, né, daquele músculo do tchauzinho, Do que quando adeus. faz aqui, É o né? músculo do adeus. Do adeus, né? Então eu estou fazendo assim, o músculo está lá balançando de um lado para o outro. Quando a gente entende processo, né? O que é esse músculo do adeus? Eu estou falando do tríceps aqui embaixo. Eu tenho músculo do tríceps. Qual é a função do tríceps? O bíceps, eu posso falar que o bíceps aqui, quando eu quero trazer alguma coisa para mim, eu vou lá, eu pego, certo? E puxo na minha direção. Então, o bíceps aqui, ele vai trazer, né? Ele vai trazer aquilo para mim. Então, eu quero a minha caneta, eu pego a caneta, né? E eu trago na minha direção, eu estou puxando. O tríceps, o que é? Né? Eu quero entregar alguma coisa para você, eu estou te dando algo, está aqui. Então, na entrega, né, eu utilizo o tríceps. E se eu me arrependo de ter entregue alguma coisa? E se eu entreguei alguma coisa, e essa alguma coisa que foi entregue, ela foi entregue com expectativas, e essas expectativas não foram nutridas, não foram supridas, e eu fiquei chateadinho, eu fiquei magoadinho, e não foi só uma vez, né? Não foi só para uma pessoa, não foi só com um ser humano, né? E aí eu entrego para um, eu entrego para outro, eu entrego para um terceiro, para um quinto, para um décimo, para um milésimo, e as minhas expectativas nunca são nutridas. Aí vem a frustração, então eu, inconscientemente, eu desisto de entregar alguma coisa.
se eu desistir de fazer a entrega, né, então a flacidez no músculo aqui, ela começa a ocorrer. Né? Eu deixo de entregar, eu deixo de colocar a função de entrega para esse músculo, né? Por que o homem não tem essa flacidez? Né? Bom, eu posso falar por mim, né? Eu faço algo, deu certo, deu, não deu certo, não deu, tá tudo bem, né? É claro que algumas coisinhas vão me frustrar, mas se eu faço alguma coisa, pelo menos eu faço alguma coisa por ti, eu faço porque eu quero. Eu não quero nada em troca, né? Vamos falar um bocadinho sobre a expectativa e a esperança que ainda hoje vai sair aqui na RTP África, que eu fui a um programa de televisão a falar sobre a gestão das expectativas e eu falo mesmo sobre isto. Tu estás a fazer esta referência, que é mesmo muito importante nós termos esta noção que nós devemos fazer por paixão e não por esperar algo. Exato. Porque estamos na confiança da vida, na confiança das nossas capacidades. E nós fazemos as coisas por gosto pessoal. E isto depois nos relacionamentos interpessoais tem imensos benefícios, porque não estamos sempre com brigas e conflitos porque o outro não faz aquilo que nós expectamos, de certa maneira. Então há aqui tantas coisas para falar sobre a gestão de expectativas que é muito bonito tu estás a falar e a ressalvar e a ouvir de outra pessoa também e a validar efetivamente aquilo que eu transmitia. Então imagina, mas eu estou falando de um músculo, Stephanie, eu estou falando de um músculo, que é o músculo da entrega. A hora que eu olho para esse corpo, eu olho para um corpo que o que ele deixou para trás, porque está nas costas, né? O que ficou no passado é algo que ainda está lá. É lógico que está no inconsciente. É claro que fica, tudo vira aprendizado na vida da gente. Mas qual é a necessidade de eu carregar todo esse peso dentro de mim? Às vezes não, na grande maioria das vezes, né? Nós não entendemos o processo. Mas o corpo, ele fala, né? Se a gente for pensar na pele como um órgão de comunicação entre o interno e o externo, né? Quando você olha para alguém feliz, alguém contente, alguém que tem autoestima elevada, ele está de peito aberto, cabeça empinada, o nariz empinado, o queixo para frente, ele está ali, até arrepia. Se você mudar a tua postura sentada na cadeira agora, você vai ver que isso traz um certo, né, um desempenho diferente para você. A tua postura, ela fala muito do como você está se sentindo. Então, se você está apagadinho, caído, né, molengo, né, e isso vem há muito tempo, você está deixando de utilizar a tua musculatura. Você deixa de utilizar a tua musculatura porque você recebe as críticas de uma maneira diferente, elas acabam te machucando, e tudo aquilo, né, você pode ter uma mente um pouquinho mais teimosa, e tudo aquilo que acontece que não está de acordo com as suas expectativas, pode ser visto pelo teu inconsciente como crítica. Isso vai depender muito da educação que você teve durante o teu processo de desenvolvimento, e isso me incomoda de falar, porque a gente está falando de todo mundo, né? A gente está expondo de certa forma. Mas veja, o que é interessante entender é que a tua mudança de postura na vida pode mudar o teu corpo por inteiro, tá? Então, quando eu olho para um corpo igual ao dela, né, eu vejo que ela assumiu uma postura um pouco mais submissa, um pouco mais passiva, tá? E sem julgamento, porque como ela está viva, né? Como ela está viva, ela está na foto, pelo menos quando ela tirou, ela estava viva, né? Isso indica que para esse organismo ele está vencendo. E eu não posso falar dela porque eu não escutei dela quais são as angústias, né? O que ela sente ou o que ela pensa. Então,
antes de eu sair por aí julgando e falando, eu preciso conhecer a pessoa. Mas antes de eu conversar com ela, eu sei que o organismo dela se protege de muitas coisas. E tem muitas coisas que ele deixou para trás, né? Com uma certa dificuldade, né? Então, quando a gente olha para a celulite, a gente está falando de mágoas, né? Mágoas guardadas nas células, né? Que precisam proteger esse corpo todo de um possível ataque. De repente você vai conversar com ela, ela é uma pessoa que demonstra estar alegre, estar feliz, estar contente, mas eu sei que lá no inconsciente, lá no fundo, tem muita coisa aí para ser vista e trabalhada, né? Mas aí vem da disposição de cada um. E essa é uma coisa que a gente tem que respeitar. Tá? É uma coisa que a gente tem que respeitar. A pessoa tem que se permitir, não é? E é um bocadinho o que tu estavas a falar sobre a avaliação e interpretação. E obviamente não há aqui qualquer tipo de julgamento, mas sim interpretação, por forma a poder ajudar a pessoa a transformar-se e a melhorar o que o seu inconsciente está e o que tem lá dentro, que manifesta no seu próprio corpo. Exatamente. E cada um é que se permite a poder abrir o seu coração para poder trabalhar a sua mente e o seu próprio corpo, não é? De certa maneira. E não é nunca numa forma julgadora, nem nos passa pela cabeça, por exemplo, que vamos apresentar um conteúdo deste, linguagem do rosto ou do corpo, que as pessoas agora fiquem com este conhecimento para julgar, manipular, criticar ou desvalorizar qualquer tipo de pessoa, mas sim para potenciar este conhecimento e para poder cada um depois escolher aquilo que pretende fazer com este conhecimento, mas sempre para o bem. Com certeza, mas a ideia, né, de transferir essa informação toda é que para você entenda primeiro os seus processos, né? Porque assim, eu estou acima do peso, eu estou bem gordinho, né? Eu tenho no meu consciente, o meu consciente traz a consciência do que o meu inconsciente está passando. Agora, acessar o inconsciente para poder trabalhar alguma coisa é bem mais difícil. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E se você souber como fazer isso, me diz que a gente pode ganhar muito dinheiro junto. Né? Temos uma vida para trabalhar o nosso inconsciente, é? Com muita profundeza, com muita entrega e com uma tentativa, porque o nosso mecanismo de defesa e o nosso ego evoluiu para alguma coisa. Lá está, pelo instinto de sobrevivência. É claro que nós vamos acessando alguns conteúdos de uma forma inconsciente, mas isto vai sendo uma vida para trabalhar e um bocadinho aqui partindo pedra, com muita vontade e coragem de olhar bem para dentro, que muitas vezes nós queremos e também não vamos conseguir naquela altura, porque não temos maturidade, capacidade para integrar tudo aquilo que podemos conhecer. Portanto, acredito que não precisamos de ganhar muito e dizer muito, é se as pessoas se permitirem ir se conhecendo cada vez mais e irem fazendo este processo de uma forma contínua para poder acessar e melhorar aquilo que é para trabalhar nesta vida. Com certeza. Eu tenho uma amiga, Stephanie, a Teté, ela deve estar com 75 anos, 76 mais ou menos, né? E ela é um doce, ela é alta, né? Ela deve ter quase 1,80 m de altura, ela é bem larga, ela é bem, assim, essa moça é quase magra perto dela, mas ela tem uma elasticidade, ela tem uma energia de vida, ela tem um abraço que é uma coisa maravilhosa, assim, você ganha e é uma mulher cheirosa, né? Então você ganha um abraço dela, assim, sabe, colo de vó, sabe aquela coisa gostosa que vem, te abraça e que você não quer sair de perto, e ela tem uma desenvoltura, uma consciência corporal, ela passa uma vida que é a coisa mais gostosa de ver, assim, né? Então, todos nós temos os nossos fantasmas, vou colocar dessa forma. Todos nós temos os nossos fantasmas, mas o que a gente passa para fora é o que é como a gente quer ser visto, né? Então,
aqui eu também tenho uma pessoa que tem necessidade de ser vista, de ser notada, por isso que o corpo cresceu. Ela quer ser percebida, né? Então ela é uma pessoa expansiva, mas ela é expansiva dentro das limitações dela, sem ter que agir de uma maneira mais passiva do que ativa, né? Então a beleza, ela está no todo e em tudo sempre, não existe. Existe o feio, mas o feio é algo que é observado, né, e que só é identificável por quem está olhando. Então, o que você considera algo feio está dentro do teu julgamento, né? Das nossas Não, aprendizagens, percepções. é isso, né? Então, o que é feio, o que é bonito, vai do julgamento de cada um, né? Eu estou olhando para um corpo e eu entendo o processo desse organismo, não como um ser humano, mas como um organismo sobrevivente ao ambiente no qual ele está inserido. Se eu mudar esse organismo de ambiente e criar outras necessidades de sobrevivência, esse corpo muda, esse organismo muda, ele se adapta. O que é legal no ser humano é isso, é que ele se adapta em qualquer situação, né? Bom, vamos mudar aqui. Já vou dizendo que, assim, eu fiz aqui, deve ter uns 25, 30 slides, tá? Não vai dar tempo de eu falar de tudo isso hoje, então daqui a 15 dias a gente está de volta e eu continuo de onde eu parei. No final, quem quiser os slides e tiver assistido tudo, pode pedir para a gente que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Mas no final, sem queimar a largada aqui, vendo tudo antes, tá? Nos acompanhem, nos acompanhem. É isso. Então, assim, eu dividi o corpo em 3 partes, né? Eu falei de cabeça, tronco e membros, né? E falei que Platão também dividiu o cérebro em 3 partes. Então, a gente tem aqui o reptiliano, certo? Ele trabalha todas as nossas funções, respiração, batimento cardíaco, o que cada célula precisa para se nutrir, né? Então, todo esse sistema autônomo, ele é trabalhado pelo reptiliano. Aí a gente tem o sistema límbico, né, que é o cérebro dos mamíferos, né, que trabalha todas as sensações e sentimentos que a gente traz, né? E a gente tem o neocórtex, que é o cérebro que fala da nossa razão, né? Então, é o que a gente utiliza para trazer o ponto de vista racional que a gente tem. Então, Parte cognitiva. Então, por que é que eu faço as coisas? Se eu quiser explicar alguma coisa para alguém, é esse aqui que está trabalhando. Só que, assim, o que pouca gente conhece, o que pouca gente sabe, é que essa partezinha linda e maravilhosa do nosso racional, ela só está 100% funcional no corpo da gente, nas mulheres, né, como elas são seres mais evoluídos, antes, com mais ou menos 21, 22 anos, e nos homens ele termina de ficar pronto a partir dos 24, 25 anos. Né? O homem é meio lerdinho na evolução. Né? Faz parte, faz parte. Parte do processo, enfim. Né? Tanto é que a mulher ela aparenta ser mais madura mais cedo, né? E o homem, né, é bem mais tarde. Mas, assim, por isso que os homens, né, continuam brincalhões depois de velhos, e as mulheres estão lá com aquela cara de fechada, né? Você tem que fazer do meu jeito. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Se a gente não puder brincar, a gente tá lascado, né? Estimular a criança interna, tanto da parte feminina como masculina. Né? Então, por analogia, a gente divide o rosto também em 3 partes. Na verdade, assim, a gente divide o rosto em mais de 12 partes, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as 3 partes que a gente observa do funcionamento de cada uma das partes
desse organismo tão bonitinho que é o nosso encéfalo. Então, quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente vai fazer essas 3 divisões, tá? Onde eu tenho o mental, o sentimental e a ação, tá? Mental por quê? Porque essa parte superior, ela fala do neocórtex, tá? Essa parte mediana, ela fala do sistema límbico, e essa parte de baixo, ela fala do tronco encefálico e do cerebelo, do nosso cérebro reptiliano, que é o mais primitivo de todos eles. Então, aqui eu trabalho os pensamentos, aqui eu trabalho os sentimentos, e aqui eu trabalho a minha ação, o meu movimento. E como é que eu enxergo tudo isso? Eu enxergo tudo isso no desenvolvimento de cada uma dessas partes. Bom, antes de eu continuar aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho estudos que falam que me remetem a mais de 6.000 anos atrás, e eu tenho estudos que estão com um pouco mais de um século, né? Ou estão perto de alcançar um século. Então, a morfopsicologia, que é amplamente estudada, inclusive aí na Espanha, né? Você tem institutos de pós-graduação ainda em morfopsicologia, ela faz essa divisão um pouquinho diferente, tá? Porque ela leva em consideração o tamanho todo do encéfalo aqui. Mas eu gosto de utilizar este padrão de divisão por conta da minha prática dentro dos atendimentos que eu faço. Tá? E fica mais fácil para as pessoas entenderem também. Então, assim, o que eu vou observar no rosto das pessoas? Eu vou observar a largura dele, tá? Deixa eu botar um outro rostinho aqui, peraí. Uma outra divisão. Eu vou observar a largura dele. Então, ó, deixa eu me colocar aqui. Por que a largura? Porque a hora que eu olho, né? Deixa eu mudar a corzinha aqui. A hora que eu olho o que é mais largo no rosto, eu consigo identificar qual é a parte disso aqui que está mais desenvolvida. Então, olhando para o meu rosto, você vai ver que essa parte do meio, ela é mais larga. Então, se eu tenho mental, sentimental e ação, o Fábio, antes de qualquer coisa, primeiro ele sente, para depois pensar, para só depois agir. Então, eu vou dividir o rosto nessas 3 partes e eu vou observar, né, qual é a mais larga. Então, eu tenho esse aqui como mais largo, depois eu tenho esse aqui como mais largo e depois esse aqui, certo? Então, primeiro sente, para depois racionalizar, para só então executar. E aí eu costumo falar para as pessoas, eu costumo fazer a comparação com, né, a garrafa d'água. Aonde está o gargalo? Né? A água, ela se movimenta melhor aonde é mais largo. Então, no meu caso, ela se movimenta melhor nesta parte aqui do meio, né? Nessa parte aqui do meio. Por quê? No meu caso, quer dizer? No seu caso também, né? No seu caso também. Então, veja, para trabalhar com sensações e com sentimentos, para a gente é muito fácil. Aí a gente vai e racionaliza tudo. Quando a gente racionaliza tudo, antes de executar, a gente vai sentir se aquilo é válido ou não. Como a gente não tem potencial de ação, porque falta energia nessa parte de baixo, a gente põe para fora e a gente põe para executar coisa de 20% do que passou dentro da nossa cabeça, se chegar nisso. Você está rindo porque você está se identificando? É isso? Obviamente, se eu conseguisse concretizar tudo o que a minha mente pensa. Nossa Senhora, né? A gente já está feliz. Outra coisa que eu coloquei na divisão aqui, né? Outros exemplos. Há pessoas que conseguem primeiro fazer e depois sentir e depois pensar. Como é que funciona? Então, a gente vai olhar qual é o mais largo, né?
Se o mais largo for aqui embaixo, ela primeiro executa, né? Aí eu vou ver qual é o segundo mais largo, para depois sentir, para depois pensar, ou para depois pensar e aí ela sentir, putz, né? Que caquinha que eu fiz, né? Porque pessoas que têm essa parte de baixo mais larga, elas são impulsivas, Estava a pensar nisso. né? Elas são impulsivas. Pessoas Mas eu não. impulsivas pensem. Isso. Mas Nestas. eu não vou olhar só se é mais largo aqui embaixo, né? Eu não vou olhar se é só mais largo aqui embaixo. Eu vou botar a pessoa de perfil e eu vou ver dessas três partes qual que vem para frente. Porque tem gente que, além de ter isso mais largo, tem isso aqui para frente, né? Ou tem gente que tem isso mais estreito, mas que a natureza compensa colocando isso aqui para frente, tá? Então, tudo isso a gente precisa observar no rosto, né? Eu vou trazer o exemplo aqui do hemisfério direito, né? Deixa eu riscar direito aqui. Eu sou meio descompensado eu não tenho uma coordenação motora boa, né? Pessoas que têm coordenação motora boa têm essa parte aqui também melhor desenvolvida, tá? Ou tem muito treino, né? Tem muito treino. Porque com treino a gente consegue fazer qualquer coisa. Claro, uma pessoa também muito impulsiva e que tem efetivamente esta zona mais desenvolvida, também com muito treino consegue tornar o equilíbrio e de ser uma pessoa com menos ação antes de executar. A Nós gente não somos aprende. para toda a vida aquilo que está estipulado, nós podemos ir modificando. Exatamente. É por isso que a gente não pode sair julgando as pessoas de bate-pronto. Eu não sei o que ela passou na vida dela, e o que ela passou na vida dela me traz informação suficiente para entender o processo de como ela chegou onde ela está. Eu sou extremamente tímido, não sei se parece, mas eu sou extremamente tímido. Foi o trabalho que eu fiz com essa timidez, né, que hoje me permite chegar aqui, né, uma fraqueza minha que eu fui trabalhar, que me permite chegar aqui e conversar com vocês dessa forma. Nas primeiras apresentações eu gaguejava, eu suava, mas que era um absurdo. Eu tinha piriri antes né? Eu tinha que ir ao banheiro antes, porque a coisa, né? O medo colocava tudo para fora, né? O vômito, Então, taquicardias quase, não, fora suores. o travamento, né? Fora o travamento. E isso ainda é recente, né? Teve uma palestra que eu fui dar para mais de 5.000 pessoas. A hora que eu saí, eu precisei, a minha esposa estava comigo, eu precisei dela para andar, porque eu não estava conseguindo andar de tão travado que a musculatura ficou por conta Contraído, de do tensão, medo de de ter. tensão, porque o medo contrai, uma pessoa fica tensa. Exatamente. Bom, eu coloquei aqui hemisfério direito e hemisfério esquerdo, mas não ligado ao cérebro e sim ligado ao corpo da pessoa. Dentro das culturas, dentro daquilo que é estudado há séculos, há milênios, por várias culturas diferentes, isso de hemisfério direito e hemisfério esquerdo muda no ponto de vista de muitas pessoas, tá? E de muitos estudos. Então, vou dar um exemplo. Na China, né, o hemisfério direito ele é masculino e o hemisfério esquerdo é feminino. Para as mulheres e inverte para os homens. Então, o direito para o homem é feminino e o esquerdo é masculino. Tá? No Antigo Egito, eu tenho que o direito é feminino e o esquerdo é o masculino, que o direito é o interno, que o esquerdo reflete o externo. Isso muda quando a gente vê Bert Hellinger na visão sistêmica. Isso muda quando a gente vê o Reich com análise corporal. Isso muda na China. Isso muda na Índia para quem é canhoto, certo? Então, eu, Fábio, não tenho a liberdade de falar que utilizem este só como feminino interno e este só como masculino externo, porque eu não sei dentro dos outros países como isso é encarado.
mas aqui no Brasil, conforme eu vou atendendo as pessoas e vou entendendo o processo delas, eu tenho que 99%, né, funcionam com o direito interno e o esquerdo externo. Funcionam com o feminino para o lado direito e o masculino para o lado esquerdo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando me aparece uma pessoa que nem essa, né? Me aparece uma pessoa que nem essa, que tem um rosto completamente assimétrico, né? Para entender os processos dele, eu preciso entender como é que esse organismo enxerga o mundo, né? E aí eu fazendo o estudo da hemiface, né? Dividindo o rosto no meio e espelhando o que pode ser considerado interno e pode ser considerado externo, pode ser considerado masculino e pode ser considerado... Não, desculpa. Pode ser considerado o feminino, interno feminino, e o externo masculino. Eu posso entender, por exemplo, como esse organismo enxergou, né, o pai e a mãe deles, né, dele, né? Então, olhando para ele hoje, se o direito dele for o feminino, era assim que ele tinha que sobreviver à mãe, com este olhar, com este temperamento, desta forma, e por conta de trabalhar o feminino do jeito que ele trabalha, ele estava sempre sorrindo, sempre sorridente. Em compensação, para trabalhar o pai e o masculino, ele estava sempre com essa carinha de triste e sempre insatisfeito, né? Então, assim, antes da gente... mas isso é uma doença que causa, que não sei o quê, que... Veja, o DNA da gente, ele traz muita informação de muitas coisas, pela neurociência de 6 ancestralidades para cá, tá? De 6 ancestrais para cá, você tem o DNA de todos eles escritos no teu corpo. O que é que você vai passar, o que é, como é que você vai sentir o ambiente no qual você está sobrevivendo, que vai ligar a chavinha do como o teu corpo tem que estar constituído, é outra história, né? Então, não posso sair por aí julgando pessoas. Eu tenho que entender processos. E é o entendimento desses processos que vão fazer com que eu entenda a necessidade de sobrevivência desse indivíduo e entenda o padrão de comportamento que ele tem. É claro que para um adulto, né, que nós somos inseridos em ambientes com regras e leis, né, por mais que a gente tenha sido educado a sobreviver sem seguir regras ou sem seguir leis, a gente precisa entender que na sociedade, né, a gente tem que se adequar a ela, né? E talvez esse adequamento por sobrevivência possa gerar essa diferença que a gente está enxergando aqui, né? Então, antes de julgar, a gente precisa entender o processo, certo? Fazer a anamnese, conhecer a pessoa, como é que foi desenvolvido o ido, o ego, o superego, todas essas avaliações. Tudo isso, né? Bom, Stephanie, temos Já 10, falta 10 minutos. 10 minutos, né? E eu queria saber do pessoal se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês querem Muito perguntar alguma curioso. coisa. Estava aqui a Gisele Mendes, a visagista, e diz: eu sou canhota, uma sanguínea e melancólica nos meus traços faciais. Uma ótima descrição logo acerca de si. Né? A Gisele é muito querida, conheço também, é bem bacana. Né? Ok, ótimo. E aqui, para vos dizer também, quem tem nos acompanhado, que vamos também ter aqui algumas fotografias de pessoas de Portugal, para poder também interpretar aqui alguns traços com pessoas que nós também já conhecemos,
para percebermos também esta ligação do que é que nós se pensamos primeiro, se sentimos primeiro, se fazemos em primeiro lugar, para percebermos esta ligação desta explicação que tu nos tiveste também aqui a transmitir, para termos vários exemplos, para percebermos como é que várias pessoas agem consoante se pensam primeiro, se sentem primeiro, portanto, para colocar na prática como é que aquilo que nós aprendemos agora na teoria, de certa maneira. Uhum. Só para vocês já se prepararem para daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias, o que eu vou falar para vocês, deixa eu botar aqui direitinho, né? Daqui 15 dias eu vou falar para vocês sobre a alteração no rosto, né? Então eu trouxe a foto aqui do Michael Jackson, né? E eu vou falar para vocês aqui sobre os 12 palácios, que são 12 formas que o oriental fala de enxergar a vida, né? E como algumas coisas batem muito por conta da alteração que ele fez aqui nessa parte do rosto, né? Estão perguntando aqui sobre informações do curso. O curso vai ser em outubro. A gente ainda está vendo o local certo, né, Stephanie? A gente vai definir o local certo, mas será em Portugal. E Portugal bom, comparado ao Brasil, Portugal é bem pequenininho, então dá para a gente fazer uma coisa bem bacana. A ideia serão 4 dias de aula, né, 2 de teoria e 2 de prática, onde eu vou ensinar tanto a parte corporal quanto a parte do rosto, né? E vai ter grupo de apoio depois, enfim, né? Quanto tempo a gente ficou conversando ontem? 1h30, quase 2. Só com coisinhas boas. Né? O teu namorado foi jantar sozinho, né? Coitado. Não, esperou. Ele te esperou? Ô, coitado, ficou com fome. Né? Então, não semana que vem, na outra semana eu vou falar sobre alterações no rosto, alterações, mudanças de sobrancelha, que é uma coisa que muita gente tem feito, né? E aí é provável que na terceira live a gente faça a leitura de algumas celebridades aí, de algumas personagens. Ok. Então passará esse para a terceira. Né? Para entender o processo. A Fiona, ela fez o curso online, né, Fiona? Ela fez o curso online e ela é uma pessoa muito querida, Stephanie. Que lindo, que lindo. Vamos conhecer. Tu gostas de dar abracinhos, eu também gosto muito, apesar de ser magrinha. Né? É muito engraçado e sim, já temos aqui algumas pessoas com algum interesse. Nós também vamos depois lançar tudo, as datas específicas, o horário, o local. Vamos aqui também, depois vocês vão perceber as surpresas que também estarão aqui mais ou menos, que estão a ser alinhadas, para vocês depois receberem esta pessoa maravilhosa, este conhecimento. Também num sítio especial, portanto vamos esperar aqui, mas fiquem atentos porque vai ser lançado para breve e será para o final do ano, se tudo correr bem, para outubro. Com certeza, a Ruth também, né, a Urzi, e vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, tenho certeza. Sem dúvida alguma. Entretanto, o João estava a dizer aqui que aguentei a fome toda. Bonitinho. É tão engraçado, sim senhora. Ok, então ficamos combinados daqui a 15 dias para nos encontrarmos aqui, para darmos continuidade, para as pessoas poderem também irem conhecendo. Alguma dúvida que tenham, enviem-nos mensagem, que nós temos todo o gosto em responder, mas vão-nos acompanhando aqui também nestas lives e passando também informação a quem vocês sintam, para fazermos aqui este autoconhecimento que também é muito importante para nós. E alguma dúvida, perguntem, aproveitem. Aproveita e pergunta. Se vocês ficaram com dúvida do que eu falei até agora, pode perguntar, que aproveita que tem mais 5 minutinhos, eu já respondo aqui, né? E assim, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Eu tenho
pouca literatura aqui sobre o assunto, e é uma coisa que me fascina desde o milênio passado, né? Então, eu gosto muito, né? E isso me dá energia para procurar cada vez mais informação e estudar, porque imagina o número de pessoas que a gente pode ajudar, né? Só de olhar para o rosto e olhar para o corpo. E quando ela traz essas angústias, quando ela traz as necessidades dela, né? A Andréia D'Arco, que estava aqui, que trabalha com aromaterapia, cara, imagina você ir para um hospital, entender processos, né? E saber que tipo de remédio, que tipo de postura tomar ou direcionar para que tenha um sucesso maior com relação à cura mesmo, né? E depois perceber também internamente como é que se gera essa mudança física, porque muitas vezes as pessoas querem mudar, mas depois também no seu inconsciente e internamente não aguentam com essa mudança. Então tem que haver aqui também um ajustar dessas mudanças externas e também internas, é um conjunto. O Márcio perguntou aqui, né? Se pessoas Sim. muito magras referentes a dores no corpo. As dores, Márcio, elas falam de... Na verdade, as dores trazem limitação para a gente, né? Então, o ideal é a gente entender aonde é essa dor, né? Então, ela está pegando músculo, ela está pegando tendão, ela está pegando articulações, ela está nos ossos, né? Porque sabendo de onde ela vem, a gente tem noção do tipo de sentimento que gerou ela. Sabendo o local do corpo, eu sei te dizer que tipo de movimento ela está te impedindo a fazer, né? Que tem, se é alguma coisa que impede a movimentação do braço, é porque aquilo que você está fazendo não está de acordo com o que você gostaria. Se é algo que te prende a movimentação das pernas, é porque o teu caminho de vida não é legal, não está bacana. Mas é lógico, eu preciso entender melhor o processo para poder te dar uma resposta mais direta, né? A hipnoterapia, Açores... Podemos fazer. Né? Podemos fazer o inverso, mudando a mente, mudando o formato do corpo, dieta e ginásio? Você quer falar alguma coisa, Stephanie? Então, podemos fazer o inverso, mudar a mente, mudando o formato do corpo. O que é o inverso? Eu não percebi a questão em si. Se a gente mudar o pensamento, a gente muda o corpo. Se a gente muda a estrutura de pensamento, a gente muda o corpo. Se a gente mudar o corpo, a gente muda a estrutura de pensamento, com certeza. Consegue mudar a estrutura de pensamento, mas há coisas que têm que ser trabalhadas, porque não chega só nós fazermos esta dieta. Aliás, eu considero que as dietas têm prazo de validade. O estilo de vida é que tem uma longevidade e vitalidade em nós. Portanto, fazer um estilo de vida que se coadune com o nosso corpo e depois vamos mudando a nossa mente, para mim é um conjunto que tem que ser feito em consonância, porque se fizermos só a mudança do corpo e a nossa mente não corresponder, não vai dar. Portanto, é uma conjugação entre as duas. Porque nós podemos ir trabalhar o nosso corpo e termos mais ação, mas nas nossas crenças limitantes estão lá. Perfeito. Porque o que acontece é o seguinte, se você for para uma academia forçado, você não vai obter resultado, tá? Na verdade, vai gerar mais uma angústia para ser trabalhada pelo organismo. Irritabilidade. Então, exatamente. Então, é por isso que é interessante fazer anamnese, conversar com a pessoa, porque ao invés de eu mandar, né, a pessoa está gordinha ali, mas ela está gordinha porque se ela tiver excesso de energia e excesso de raiva, ao invés de eu mandar para a academia, eu mando fazer uma arte marcial. Né? Se ela é muito passiva e ela não tem raiva, mas ela não sabe colocar as informações para fora, ela não consegue, eu posso pedir para ela fazer um yoga. Né? Trabalhar elasticidade, trabalhar respiração, tudo isso são
coisas diferentes, né? Atitudes diferentes, mas eu só vou saber o que eu vou pedir para a pessoa fazer olhando para o formato do rosto, olhando para o formato do corpo, o formato dos cabelos, né? Para entender o processo dela, conversando com ela. Não tem receita de bolo, né? Não Também tem digo o receita de mesmo, bolo. sempre, Fábio, de acordo com as necessidades específicas da pessoa e de cada momento. Exatamente. Né? Há uma adaptação. A Gisele falando aqui, o principal é a pessoa se aceitar em sua beleza existencial, na liberdade de se autoconhecer e ser feliz. É isso, né? A aceitação que é muito importante da nossa existência e da nossa identidade. A Crislene perguntando sobre cãibras, né? As cãibras te limitam o movimento. Então, se for na panturrilha, que é o mais comum... Ou a panturrilha para os portugueses, que é aquela batata zona da perna. Da batata da perna. A batata da perna, né? Está ligada a medo de futuro, né? Então isso caminhar para a frente. Tira um pouco da minha iniciativa, né? E a Gisele falando que o autoconhecimento de terapia intensiva para dores emocionais e autoconhecimento na morfopsicologia. Quando a gente fala de dor física, né? Eu vejo muita gente hoje com fibromialgia, tá? A fibromialgia, ela pega no corpo inteiro, ela impede que você se movimente no geral, né? Ela fala de um excesso de controle enorme, né? Então aí a gente tem que trabalhar por que eu quero controlar a vida de todo mundo, o que acontece, né? Eu preciso dessa anamnese. E, de certa forma, não é difícil resolver a fibromialgia. O que é difícil é a pessoa entender que ela pode largar o mundo, que ele sobrevive sem ela, né? Afinal de contas, se você vier a falecer hoje, ninguém vai deitar contigo do lado no caixão, né? O mundo sobrevive sem qualquer um de nós, né? Então, por mais que eu me considere uma pessoa importante, porque eu sou o único no planeta, não existem dois iguais a mim, também não existem dois iguais a mais ninguém. Só que o planeta está sobrevivendo sem a gente até hoje, né? E dependendo do ser humano, é até melhor para o planeta que ele vá embora logo, né? Então, assim, né? É isso. Podemos ficar todos avatares. Não é? No fundo, eu acredito que somos, mas isso é conversa para uma outra live. Ok, muito bem. Eu acho que sim, já passamos aqui também 4 minutos, já demos aqui também algumas dicas e vamos continuar a dar, não é? Por forma a desmistificar também muitas coisas e ter muitas estratégias, e que é realmente extremamente importante. E é isto. Desta ser um beijinho enorme. Até daqui a 15 dias. Obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Somos todos importantes, todos temos validação, mérito, reconhecimento, valorizem-se, que é extremamente importante. Trabalhar esta cooperação e encontrarmos cá todos juntos daqui a 2 semanas. É isso aí. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora, dizer que na semana, não na semana que vem, mas na outra, tem muito mais coisa aí que a gente vai falar. E nos vemos daqui 15 dias. Ruth, a Andréia, Fiona, pessoas todas. Todas, elas no nosso coração. Obrigado. A live vai ficar gravada, está disponibilizada na página, mas o Fábio também vai colocar no seu YouTube, certo? Isso. Pode explicar um bocadinho? Isso. Assim que terminar a live, eu vou baixar aqui depois, eu vou colocar no YouTube, né? Eu vou editar e vou colocar no YouTube para vocês também. Stephanie, tem uma forma da gente colocar, né, quando você for publicar, tenta colocar ali em parceria, que aí aparece no meu também. Ok. Eu não sei bem como é que faz, mas dá uma olhadinha lá. Vou experimentar. Né? Tecnologia jamais contigo. Tá certo. Beijo, mas gente. Vou tentar. Beijinhos, beijinho a todos. Boa semana para vocês. Obrigada. Até daqui 15 dias. Até daqui a 15 dias.